Na entrevista de hoje, abordamos o tema Aspectos Históricos sobre a Revelação dos Espíritos com o entrevistado Alessandro Figueira. Acompanhe! Estamos mais uma vez juntos, é um prazer imenso. Portanto, vamos conversar com Alessandro Figueira. Alessandro, a doutrina espírita tem uma história toda junto à humanidade, mas particularmente a edição do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, reserva-nos uma história belíssima de como ele foi construído. Alessandro, é um prazer ter você aqui conosco, você que é servidor público estadual, também vice-presidente da União Regional Espírita Metropolitana Norte. Nos fale um pouquinho dessa história que tem situações assim inusitadas, trazidas pelo codificador e por historiadores brasileiros, inclusive, que se ocuparam desse momento muito particular que é a presença do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus na face da Terra. Meu caro Daniel e amigos, aqueles que se interessam como eu por esses aspectos históricos, eu recomendaria a leitura de uma bela obra intitulada O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórico-Lendária. Essa obra nos foi legada por um grande espiritista de Taubaté, que foi Silvino Canuto Abreu. Ele foi profundo conhecedor da vida e da obra de Allan Kardec. E nesta obra ele revela, num tempo cronológico de um dia, tudo aquilo que teria acontecido no dia 18 de abril de 1857. Um sábado de primavera na Europa, em que o Livro dos Espíritos foi apresentado ao público. Na sua primeira edição, não esta edição atual, a qual estudamos, mas nessa primeira edição que continha 501 questões, dividida em 3 partes. Então ali Canuto começa relatando, desde a chegada da obra na Livraria Danty, número 13, no Palais Royal em Paris, em que aquele cocheiro a porta da carruagem e traz consigo ali 1.200 volumes. 1.200 volumes da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que ele costuma dizer, eram 1.200 sementes da verdade. Ali começa uma página importantíssima da história do Espiritismo. Há outros que também se ocuparam, como Sir Arthur Conan Doyle, essa figura notável, escritor renomado, cavaleiro da rainha, tratando exatamente da história do Espiritismo. Conte-nos alguma coisa que seja peculiar a esse momento, como dissemos há pouco, extraordinário para a historiografia da humanidade. Porque não é um fato comum este, como não foi a presença de Jesus na Terra, né, como não foi incomum também a presença de Moisés e dos grandes patriarcas. Mas a doutrina espírita, de fato, Alessandro, ela é algo inusitado, é da dimensão do próprio Cristo, já que ele, sem dúvida nenhuma, quem comandou esse processo. Conte alguma coisa interessante para nós. Há algumas questões muito interessantes, meu caro Daniel. Uma delas é esse aspecto ostensivo da presença do mundo espiritual de forma natural e espontânea. Um outro aspecto que me chama a atenção foram as médiuns ou os médiuns dos quais Allan Kardec se serviu para a elaboração, por exemplo, da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Eram jovens, eram meninas, cuja mediunidade se manifestou e rompeu ostensivamente, e através, inicialmente ainda de recursos precários, porque há um dado curioso. Inicialmente essas comunicações eram obtidas através das chamadas cestas de vime, ao qual era atrelada um lápis que escrevia. Depois, esse lápis foi introduzido em uma prancheta que escrevia de forma circular ao toque dos médiuns, que eram chamados sensitivos. Mas, posteriormente, os próprios espíritos
foram aperfeiçoando esses meios de contato e aí começa a psicografia. E Allan Kardec, então, trava contato com um núcleo de homens grados que já se dedicavam àquela questão das comunicações com os espíritos. Ele franqueado uma série de perguntas, 57 cadernos com apontamentos relativos a esses contatos, e a partir daí ele começa então a estruturar o que seria a primeira edição de O Livro dos Espíritos. As meninas eram Júlia e Caroline Baudin, filha do senhor Baudin, seu amigo, em cujas reuniões em sua casa participava Allan Kardec. Mas ele também teve ensejo de travar contato com uma outra extraordinária jovem médium, que foi Hermance Dufour. Hermance Dufour havia recebido psicograficamente uma bela obra intitulada História de Jeanne d'Arc, ditada por ela mesma. Essa jovem também teve um papel fundamental no processo de elaboração de O Livro dos Espíritos, porque Kardec se valia das meninas Baudin, fazendo questões, mas também se valia da mediunidade de outra menina, Ruth Celine Jaffé, para estabelecer o chamado confronto dos conteúdos obtidos e elaborar o processo chamado controle universal do ensino. Quero voltar depois sobre essa questão das médiuns, mas vou te fazer uma pergunta para você responder depois do nosso intervalo. Allan Kardec era espírita? Aguarde um instante só, já retornamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz hoje o tema Aspectos históricos sobre a revelação dos Espíritos. Acompanhe! Olá, estamos de volta, estamos conversando com Alessandro Figueira. Alessandro, te fizemos uma pergunta antes do intervalo. Kardec era espírita? Não, de forma alguma. Allan Kardec era professor. Era o que podemos dizer um filósofo da educação, um pedagogo. Foi diretor da Universidade de França. Allan Kardec travou contato com toda essa fenomenologia que culminou com o surgimento do Espiritismo já por volta de 1854. Inicialmente ele relutou um pouco em adentrar a esse universo, mas depois foi observando os fatos e foi gradativamente se convencendo de que por trás daquelas manifestações inicialmente, manifestações físicas que eram obtidas através das mesas girantes, de comunicações de forma precária com o mundo espiritual, por trás daquilo tudo havia profundos conteúdos reveladores acerca da nossa própria natureza de espíritos imortais. Outro dado importante, meu caro Daniel, é com relação às médiuns que serviram-se de instrumentos para esse processo. Nisso que eu quero me deter, Alessandro, me permita te interromper e fazer uma indagação. Nós sabemos que Allan Kardec é um espírito de escola, né? Uma atribuição dessa magnitude de responsabilidade espiritual não seria entregue a um doidivanas, a alguém irresponsável. Portanto, ele reunia, né, como espírito notável as condições para realizar o trabalho. Mas ele também se serviu, e é nisso que eu quero indagar a você. Médios, jovenzinhas, que idade tinham as? Extremamente jovens. As meninas Baudin, 12, 13 anos aproximadamente. Sim. Ruth Celine Jaffé, também muito jovem. Muito jovem, né? E, igualmente, Hermance Dufour. Todas jovens. Será que isso já não é um dado muito particular, no sentido de dar uma afirmação categórica de que a própria revelação da doutrina, vindo através da manifestação mediúnica dessas jovenzinhas, sem pensamento pré-concebido, que é um pensamento de alto teor ético e moral, será que isso por si só não empresta valor incontestável à própria doutrina espírita? Pela juventude, diríamos assim, meninice, quase crianças.
que serviram de médiuns para o codificador trabalhar a doutrina? Perfeitamente, Daniel. Não é racional pensarmos que aquelas jovens médiuns poderiam ludibriar homens grados que se inclinaram ao estudo profundo acerca das manifestações. Allan Kardec foi um deles, mas nós tivemos outros na história, como William Crookes, o homem de ciência, que também teve ensejo de investigar as manifestações dos espíritos e tornou-se célebre o seu estudo em torno das manifestações do espírito de Kate King, também através de uma jovem médium chamada Florence Cook. Ali ele pôde criar todos os critérios para a sua observação, para a sua pesquisa, afastar todos aqueles elementos que poderiam dar margem a que os fenômenos fossem produzidos pelo próprio médium e pôde atestar cabalmente: eu não vos digo que tais manifestações são possíveis, eu afirmo que são verdadeiras. Notamos que a história que gravitou em torno, exatamente, e que culminou com a edição desse livro angular, chamado Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, na sua primeira edição, outros espíritos igualmente notáveis, homens de ciência, como você acabou de trazer, William Crookes, que até hoje é respeitado pelas suas descobertas, Prêmio Nobel e tudo mais. E outras criaturas ligadas às academias tão importantes à época do codificador, que também era um homem respeitável na sua época, nos meios acadêmicos. Por exemplo, Charles Richet, Schiaparelli, Finzi, Ernesto Bozano, Alexandre Aksakov, no leste europeu. O que dizer acerca do trabalho gigantesco do mundo espiritual, no sentido de coordenar toda essa tarefa, que efetivamente é o grande legado do mundo espiritual para a humanidade, o Espiritismo, a doutrina espírita, Alessandra? Perfeito. O Espiritismo, conforme escreveu Allan Kardec, no item 13 do primeiro capítulo de A Gênese, o caráter da revelação espírita, possui por sua natureza um duplo caráter. Ele participa ao mesmo tempo da revelação divina, pois que ela é de iniciativa dos espíritos. Mas ele participa igualmente da revelação científica. É o aspecto humano. Isso é um dado importante porque isto revela um avanço extraordinário em matéria de concepção acerca desses processos da nossa relação com o mundo espiritual. No passado, nós nos valíamos muito das chamadas revelações obtidas pelos profetas. Elas eram personificadas. Com o advento do Espiritismo, essas revelações tornaram-se coletivas, mostrando, por um lado, essa organização e essa orquestração do mundo espiritual, produzindo fenômenos, oferecendo-nos a voz dos imortais, mas não dispensando o trabalho do homem. Desses homens que já começam a se libertar das concepções tradicionais de religião e da própria ciência, para construir esse edifício extraordinário que é o edifício doutrinário do Espiritismo, que é sim uma religião, mas que é também uma ciência, uma filosofia. Portanto, é a aliança da chamada fé com a razão. Podemos afirmar em 10 segundos que esse conjunto que se extrai da doutrina espírita é o legado do Cristo para a humanidade naqueles pontos em que ele deixou de apresentar, quando sempre falava o reino dos céus se assemelha, e aí estabelecia as suas parábolas. É esse o ponto exatamente de convergência com o ensino de Jesus, o Espiritismo na Terra? Podemos a quem dizer, ele outrora chamou de o Consolador? O Consolador. Podemos dizer, sem tergiversar, o Espiritismo é Jesus que volta. Muito bem. Conversamos aqui fraternalmente, de modo muito agradável, mais uma vez com Alessandro Figueira, a quem agradecemos a sua presença aqui. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua.